Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode representar o texto, que a gente falou em várias arquiteturas e todas as arquiteturas têm uma coisa em comum. Um texto, né, a maioria, né, não todas, mas a maioria, a arquitetura, a entrada pode ser um texto. E é muito interessante entender como que a gente pode representar o texto em vetor, a palavra num vetor, né? E aí a gente vai falar sobre duas representações, a One Hot Model, que é convencional, porém não é a melhor, a gente vai discutir por que a gente consegue melhorar ela. E aí eu mostro o embeddings, eu coloquei uma estrelinha, um coraçãozinho que eu adoro, acho muito interessante ela. A gente vai entender o funcionamento e como a gente pode fazer até analogias usando embeddings, que é muito interessante, porque a gente mostra o poder do embedding, quando a gente vê que a aplicação dela para fazer analogias. Como funciona o One Hot Model? Vamos supor que você tem um vocabulário do tamanho K. Então você tem um vocabulário K, e aí para cada palavra, para essa palavra P, eu vou setar um valor 1 para essa palavra T, P, e o restante vai ser bem zero. Tudo zero. Então, por exemplo, a gente vai representar isso como o One Hot da palavra A. A palavra A vai ser o ID 1, né? E aí eu vou setar o 1 para a palavra A. O Jaguar, eu vou setar o índice da terceira posição aqui para setar o Jaguar aqui. Casa, eu vou setar o segundo item desse vetor. E verde, eu vou setar o quarto item desse vetor. Então tem um vetor que eu deixo tudo zerado e deixo 1 para cada palavra. Então aqui tem 4 palavras, né? Tem um vocabulário de 4 palavras. E para cada um eu tenho um vetor distinto com um valor único representando essa palavra. Esse é um jeito bem assim verboso, digamos assim, você gasta muito, né, digamos assim, memória até, e a apresentação fica bem esparsa, né? E cada palavra tem uma representação bem distinta uma da outra. Mas aí a gente pode fazer de outra forma. A outra forma, a gente primeiro, para entender ela e para mostrar o poder dela, a ideia é como se a gente tivesse um vetor de características. Por exemplo, aqui eu tenho 6 palavras e eu quero representar essas 6 palavras. O que eu poderia fazer? Lógico que a gente não faz isso, porque senão ia ser muito dispendioso. Mas, por exemplo, cada palavra eu coloco um valor de -1 para 1, o quão relevante essa característica é, ou identificando o que é algo da característica para essa palavra. Por exemplo, o gênero. Mulher eu vou colocar 1, homem eu vou colocar -1. E aí, dependendo da palavra, se a palavra carrega algum gênero, eu vou colocando, por exemplo, a rainha carrega um gênero feminino, então eu vou colocar mais próximo de 1. Rei carrega um gênero masculino. O Fusca não é nem masculino, nem feminino, mas assim, a gente coloca mais próximo de -0,4, porque a gente fala o Fusca, né? Se fosse uma outra língua, às vezes a gente não teria isso. O cachorro também ia ser próximo de homem, então assim, porque ia ser do gênero, em questão de gênero, né? E aí aqui você coloca, por exemplo, idade, mulher e homem, você pode colocar mulher, homem, um vetor mais próximo, por exemplo, uma idade assim, mais avançada por não ser criança. Rainha, rei também, você coloca uma idade um pouco mais avançada também, então quanto homem e mulher, talvez. E Fusca você não põe idade, pode até ter alguma questão da idade, ser velho, etc, né? Mas antigo, digamos assim. Cachorro também não tem muita relação com idade, você coloca um valor muito próximo de 0. E aí, ser vivo, o que é ser vivo ou não é ser vivo? E a gente coloca 1 para todos os ser vivos e -1 para qual que não é ser vivo, no caso os Fusca. E aí a gente coloca realeza, né? Os que identificam a realeza, 1 para quem é realeza e 0 para não. Eu poderia colocar -1 também, mas enfim. Foi só uma anotação que eu decidi colocar. Mas essa que é a ideia. Então, para cada característica, eu vou definindo valores e criando um vetor para cada palavra. Então, cada palavra aqui é representada por esse vetor de características. E assim eu represento minha palavra. Ia ser lindo se a gente conseguisse fazer isso, e a gente consegue fazer uma coisa muito similar usando embedding, a gente vai chegar nisso. E aí o embedding é justamente isso. A ideia é que você
cria um vetor de palavras, e esse vetor é gerado automaticamente, e palavras de contextos similares, estarão mais próximas. A gente vai mostrar como que chega nisso, e também como que chega nisso automaticamente, e no final como a gente chega sem querer a fazer essas coisas também. Não é tão assim organizadinho igual essas, que você tem um vetor, que você tem um índice representando o gênero, um índice representando a idade, você consegue inferir gênero, idade, etc., usando esses vetores. A gente vai falar também como que funciona isso nas próximas slides, mostrando também, mas de uma forma mais simples. Mas a ideia aqui é a seguinte: os embeddings, você consegue representar as palavras, você pode representar a palavra num plano cartesiano por meio de técnicas de redução de dimensionalidades, tais como PCA. Eu ia colocar outra aqui, eu esqueci, mas tudo bem. Mas tem várias técnicas de redução de dimensionalidade, você pode representar isso num plano cartesiano 2D. E aí que você consegue ver, você vai conseguir visualizar que palavras que têm conceitos similares estão próximas. E às vezes as distâncias estão similares também. Homem da mulher, do rei da rainha. Você vê que assim, seres vivos estão diferentes de seres inanimados. Aqui também esqueci, coloquei escola 2 vezes, mas foi sem querer, não vai fazer diferença. Aqui você tem inanimados, aqui animais separados de seres humanos. Então você tem vários conceitos e os conceitos similares vão ficando próximos. E essa ideia do embedding, ele consegue fazer isso. Isso que é o mais legal do embedding. E aí você também consegue fazer analogias, por exemplo. Brasil está para real, assim como Argentina está para o peso. Brasília está para Brasil, assim como Buenos Aires está para Argentina. Mulher está para homem, assim rainha está para rei. Como que a gente consegue fazer analogias usando embeddings? Aí eu vou mostrar como que é feito usando esses vetores. Dá para fazer usando embedding sempre, isso que é muito interessante. Por exemplo, você quer descobrir mulher está para homem, assim rainha está para rei. E aí como você descobre que o vetor rei é o mais próximo? Como que a gente faz? A ideia aqui é a seguinte: você tem que fazer, se você pegar o embedding de homem menos o embedding de mulher menos o embedding de homem, tem que estar o mais próximo possível. Você tem que achar o embedding que fique muito próximo, o mais próximo possível dessa subtração entre do embedding da rainha menos esse embedding. Ou seja, o embedding da palavra que a gente está encontrando é justamente a ideia do embedding da rainha menos o embedding da mulher mais o embedding do homem. Qual que está mais próximo possível? E como que a gente vai fazer aqui? Vamos ver aqui a ideia. Então, a gente vai subtrair o embedding da mulher menos o embedding do homem. Olha só aqui. O embedding da mulher está aqui, ó. O embedding do homem está aqui. Então, esse daqui é meu embedding da forma que a gente fez usando características. A gente consegue gerar ele automaticamente, a gente chegar por isso depois, mas a gente tem as nossas características aqui. E se a gente subtrair tudo isso, você vai ver o único valor que você vai subtrair 1 por menos 1, 0,3 por 0,31, 1 por 1, 0 por 0. Vocês vão ver que a única coisa que distingue o homem da mulher é o gênero. E no nosso caso também a rainha, da mesma forma. Algo que distingue a rainha do rei é o gênero. É o que distingue rainha de rei. Então o que vai acontecer? Os dois vetores vão estar muito próximos, porque quando eu subtrair esses dois vetores, aqui vai dar tudo 0, 0, 0 e o gênero vai ser a diferença. Aqui a única coisa que vai ser distinguida é o gênero. Então esse vetor vai estar muito similar, vai ser o mais similar possível a esse. Então você vai chegar você só fazer uma conta tipo distância de cosseno, etc, ver qual o vetor mais similar, e aí você consegue falar que o rei é o vetor mais similar que você teria da rainha. E aí você conseguia chegar no rei nessa resposta. Então é muito legal fazer isso. E a ideia lógica que você não vai ter, quando a gente fizer, a gente não vai conseguir ter
características muito bem definidas, mas fazendo as subtrações vão dar vetores diferentes, não vai ter um vetor tão bonitinho desse, mas os vetores mais próximos são de palavras similares, de conceitos similares.